meus amigos, então retomamos aqui, esse é o nosso primeiro vídeo com o conteúdo mesmo que a gente começa a abordar falando sobre holding familiar. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é uma holding? A holding ela é uma empresa, é uma pessoa jurídica, ok? É uma empresa. E como é que surge a holding? A holding do próprio nome em inglês, né, no verbo to hold, ele significa segurar, a tradução ao pé da letra. Mas assim, holding, ela tem a conotação de controle, de controlar, de ser controlador. Então a holding, ela é uma empresa que ela nasce com essa ideia, tá, de ser uma empresa controladora de outras empresas. E o que acontece? Por que ela foi criada? Qual é a origem disso? Tá? Qual é o ideal que tem por trás da criação de uma holding? Vejam só, meus amigos, lá na Inglaterra, na segunda Revolução Industrial, quando você começou a ter os processos tecnológicos, uma complexidade maior na economia, envolvendo os meios de produção, envolvendo os processos industriais, muita complexidade. Essa complexidade ela não se restringiu à tecnologia dentro do processo. Ela também passou a haver mais complexidade nas próprias relações humanas, nas relações comerciais, e essa complexidade fez com que, às vezes, o mesmo grupo, na maioria das vezes a mesma família, ela começasse a controlar vários negócios diferentes. Então você tinha lá uma família que era, ao mesmo tempo, ela extraía o leite, né, tirava o leite da vaca, ela passava pelo processo lá de deixar o leite pronto para ser levado ao consumo, ele comercializava, distribuía, às vezes até a mesma empresa, a mesma família que fazia o frete. Então começou a ser necessário que você tivesse várias empresas, cada uma no seu ramo, uma que cuidasse do transporte, a outra que cuidasse lá da fazenda, a outra que cuidasse de comércio, com gente habilitada, capacitada para poder cuidar de cada coisa. E aí você passou a ter, então, várias empresas, tá, exercendo negócios diferentes. E nessas empresas, cada uma delas, você tinha os sócios atuando pessoalmente em cada uma dessas empresas. A holding, ela foi criada com a ideia de criar entre as empresas e os sócios uma espécie de grupo de controle. Os sócios, as pessoas físicas, os seres humanos, eles eram sócios da holding. E a holding, ela era a controladora, ela era a sócia, portanto, a controladora de cada uma dessas diversas empresas que estavam abaixo dela. Então você tinha a figura da controladora e a figura das empresas subsidiárias. Tá? É assim que surge a holding lá na Inglaterra, no século XIX. No Brasil, isso veio muito tempo depois, né? Chegou no Brasil em 1976, quando foi criada aqui no Brasil a Lei de SAs. E aí começa o nosso estudo e começa a nossa observação sobre como ela funciona aqui no Brasil, porque vejam só, a Lei de SAs, as sociedades anônimas, elas são ela é um tipo societário muito específico no Brasil daquelas grandes fortunas, porque é muito complexo, é muito difícil organizar uma SA, né? E ela acaba não sendo um instrumento mais razoável para aquele pequeno negócio ou mesmo para o grande negócio que não seja tão complexo quanto as várias SAs que a gente conhece no país, né? Então ela, na verdade, ela atende interesses realmente das maiores fortunas do Brasil, das maiores empresas, as maiores organizações. Chega então ao Brasil em 1976, tá? E a gente diz que a Lei de SAs, ela é uma ilha de liberalismo no mar de intervencionismo. A gente costuma dizer muito isso pelo seguinte, porque ela é uma lei que ela foi copiada e colada, tá, do ordenamento jurídico americano para dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ela é cópia e cola da Lei de SAs dos Estados Unidos. Ela é muito parecida, né? E o que isso muda? Nós vivemos num país que é muito intervencionismo, o Estado se mete demais na nossa vida, se mete demais nas nossas organizações, ditando o que você pode, o que você não pode, limitando muito o que os particulares podem ajustar entre eles, ok? E nas SAs não, nas SAs tem um ambiente de total liberalidade.
Praticamente tudo pode, desde que você não lese direito de terceiro. Mas é permitido aos particulares contratarem e ajustarem muito mais coisas do que em outros ambientes. Aí isso é determinante para o nosso estudo. Por quê? Porque aí começa o nosso benefício. Nós vivemos dentro de um sistema, tá? A holding ela vai atuar a partir de um sistema constituído no ambiente da lei de SIAs, tá? Que vai ter espaço para você contratar e ajustar o que você bem entender, da forma que você achar que deve funcionar. Logicamente, desde que não fira direito de terceiro, ok? Por hora é isso, a gente se encontra lá no próximo vídeo. Um abraço, até mais.